pessoal, tudo bem? Evandro Soares na área. Hoje nós vamos começar o quarto vídeo. Como operar índice futuro usando a metodologia Force do grupo 2MV. Eu vou dar umas dicas hoje, agora no final do pregão, né, no mercado fechado, com o gráfico parado. E eu vou começar a colocar uma nova playlist, trades ao vivo, com foco no educacional, exemplificando essas técnicas, beleza? Então pessoal, seguinte, vamos cair para o gráfico e vamos começar essa videoaula. Vamos que vamos, tá friozinho hoje aqui. Então vamos lá pessoal, seguinte, primeira dica tá lá no vídeo 2, alinhamento de movimentos. Vamos tentar exemplificar aqui um movimento. O que era isso? Depois vocês assistam o vídeo 1 para ficar bem claro. Vamos pegar o pregão de hoje. A gente está falando aqui, ó, deste movimento. Então, no gráfico do tempo maior, nós estamos falando desse movimento aqui. Deixa eu voltar o gráfico aqui, só um segundinho. Vou colocar isso aqui no dia de hoje também, né? Se bem que vai ficar muito espremidinho. Vamos pegar o último movimento aqui, só para exemplificar o vídeo 1. Nós estamos falando das 4 horas em diante. Então, nós estamos falando desta perna cinza aqui, ó. Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar Renko, tá pessoal? Mas é só pra gente ilustrar o conceito, pra gente chegar no Renko. Então, nós estamos falando desse horário aqui, a vela das 3 para as 4. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar? Esse movimento aqui, ó, é o que interessa pra gente. Para esse exemplo, tá? Então, eu tenho um movimento que continua no viés altista, tá? Tentando sair um teste de topo, tá? Então, o que a gente falou? O que a gente falou lá no vídeo 2 sobre alinhamento de tempos gráficos? Nós falamos que em cada perna do tempo maior existe um movimento do tempo intermediário e existe uma onda 3 do tempo intermediário e existe um movimento 5 do tempo menor, tá? Então como que a gente vai exemplificar isso? É simples, eu tenho aqui, ó, esse movimento tentando fazer esse movimento, tá? Tentando fazer esse movimento. Então aqui dentro eu vou ter o que? Um movimento esse, todos tentando chegar no topo. E dentro desse movimento, eu quero mostrar para vocês, a gente vai ter esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essa perna aqui de alta que tende a estourar, está começando o movimento de início ao topo, né? Que esse daqui deve vir fazer o 5 mais estendido. E a gente vai ter ainda um possível movimento que é aquele do meio amarelo, que talvez possa ser algo assim, ó. Tá? Então o preço sobe em 5, desce em 3 e sobe mais em 3, né? Dentro da última extensão. Então a gente pode ter ainda, que ele já começou a tentar fazer, ó, que seria isso aqui, né? Vem aqui, um movimento dentro do azul aqui, tá? Então, de uma maneira muito simples, a gente está tentando partir para um movimento direcional de teste de topo do tempo maior, tá? Um movimento direcional até chegar na região de máximas, tá?
Lembrando, esse vídeo é um vídeo de treinamento, não tem nada a ver com recomendação de compra ou de venda. Não, estamos apenas exemplificando aulas técnicas, tá? Então, o preço tende a fazer um teste de topo, sendo que neste teste de topo eu tenho um tempo intermediário. Vamos fazer esse tempo intermediário em azul. Eu tenho um tempo intermediário que partiu deste fundo, que deve estar tentando fazer um movimento parecido com esse, que a gente pode exemplificar. Por isso que eu deixei o gráfico alinhadinho para facilitar. A gente pode exemplificar aqui a mesma região de topo para vocês conseguirem enxergar de uma maneira mais didática. E a gente tem o tempinho pequeno fazendo o trabalho dele. Trabalho de volatilidade e direção. E depois, né? 1, 2, seria o correto, para depois ele voltar a trabalhar em 1, 2, 3. Tá? É isso o que a gente vai procurar observar e trabalhar no gráfico de Renko, com umas dicas operacionais. Até agora a gente não viu o gráfico de Renko. Agora nós vamos começar a trabalhar o índice no gráfico de Renko. Tá? E eu vou dar as dicas operacionais para vocês aqui. Então vamos lá. Então pessoal, primeira dica operacional. Vou cair para uma outra aba que eu já tenho aqui, ó, Force AG. Então primeira dica operacional. Essa aqui é a nossa tela operacional de índice futuro. A gente sempre vai estar olhando o cheio com o mínimo. Tá? Então primeira dica operacional. Nós vamos trabalhar um conceito chamado volatilidade. Tá? Então, o que eu vou buscar na volatilidade? Eu vou buscar a frequência do mercado. Tem diversas maneiras da gente trabalhar a volatilidade. Tá? Então, o que é a volatilidade? A volatilidade, vamos dizer assim, existe uma média, que você pode usar qualquer média, e a volatilidade ele dá aquelas puxadas para cima, volta, dá uma puxada para baixo, volta, e ele tem essa média. A gente consegue ver isso, por exemplo, se a gente traçar uma linha reta aqui, ó, a gente tem uma puxada para cima, uma puxada para baixo, uma puxada para cima, puxada para baixo, puxada para cima, puxada para baixo. Esta frequência de mercado, ou seja, esta frequência de mercado que normalmente forma os canais, canal de alta, canal de baixa, chama-se volatilidade. Aí você pode pegar uma volatilidade, como está aqui, de um período maior, uma frequência do período maior, ou você pode pegar uma frequência do período menor. Aqui também tem volatilidade. Tá? Então vocês vão sempre reparar que no gráfico, quando ele começa a tomar uma direção em formato de canalzinho, aqui dentro você sempre tem uma frequência. E para operar gráficos de Renko, você tem que conseguir entender a frequência para você conseguir se posicionar melhor no trade. Tá? Então, já entendemos que a volatilidade é a frequência do ativo naquele período que você determinar, e que essa frequência ela determina a amplitude dos canais, canal de alta, canal de baixa ou simplesmente um canal, uma lateralização. Então, feito isso, entendendo essa didática, essa dinâmica, como que a gente acha isso? Vamos lá. Tem uma ferramenta, esse cara aqui, ó, chama True Range, tá? Agora vamos aos porquês. True Range, ele vai medir a volatilidade real, calculando
por uma vela e por outra vela. Depois a gente faz um vídeo só sobre True Range, tecnicamente falando. Vamos ao que interessa. Lembra que a nossa meta é 73%. Então, já sabe. Ali ó, deixa seu like, ajuda o canal. Conteúdo aqui é conteúdo prático, operacional. Não tem livro aberto, não tem nada. Aqui ó, experiência forjada no couro, tipo panceta, bacon, barriguinha do porco, couro. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, eu uso essa ferramenta True Range, esse cara aqui, ó. Eu uso esse cara aqui. Ah, ele não deixa eu desenhar, cara chato. Então, eu uso o True Range. Ah, entendi o que ele faz. Então, vamos lá. Deixar esse cara de lado aqui, ó. David Copperfield. Então eu uso esse cara aqui. É que nem day trade. Ele quer pegar a gente, mas a gente dá um jeito de ser mais prático, de fazer a coisa acontecer. Eu uso esse cara com 48 períodos. Tá aqui, ó. O que representa 48 períodos? Representa que eu estou trabalhando. Cadê? Que eu estou trabalhando com essa média 48. Eu deixo a aritmética mesmo, mas tanto faz, pessoal. Isso aqui é uma referência. Então, se eu pegar na minha regra de cálculo de volatilidade 48 períodos vezes 10 minutos, que é o meu tempo de referência, eu vou ter um número que equivale a 8 horas de pregão. Ou seja, isso é um dia de pregão. Então, se eu estou com essa calibração True Range 48 no gráfico de 10 minutos, ele vai me dar um valor, por exemplo, ele vai me dar um valor em torno de um negócio de 230, talvez 220. Ele vai me deixar um valor aqui, tá? Esse cara aqui é o que vai determinar para a gente dimensionar o tamanho do nosso renco, como se fosse esse nosso gráfico da esquerda aqui de 60 minutos. O nosso renco grande, o rencão, gráfico da esquerda. Depois a gente vem para um renco menor para trabalhar os padrões gráficos. Tá? Então, tá aqui a explicação porquê do 48 períodos no True Range calibrado pelos 10 minutos. Tá? Então vamos lá, tá aqui, ó. True Range 48, aparência preta pontilhada, só para ele não aparecer a média, achatei, tá aqui, ó. Então, 10 minutos. Vamos lá. Gráfico de 10 minutos. Nós estamos falando de 205, 206, aqui veio 220, 215. Então estamos trabalhando na região de 200 pontos de volatilidade. Agora, com 200 pontos de volatilidade, quer ver? Quer ver que coisa chata? Se ele está numa frequência de 200 pontos e você está operando, sabe, aquele gráfico para girar que todo mundo gosta de 1 minuto, ou um renco bem pequenininho, o que acontece? Você compra um pivô, você comprou aqui, ó. Aí você vai pôr teu stopzinho aqui ou aqui. Só que esse cara aqui,
esse cara aqui, do ponto que você comprou até esse, que não representa merda nenhuma, desculpa o termo, mas é verdade, ou o stop técnico aqui no fundinho, esse cara aqui, olha lá, aí você vai começar a entender porque às vezes você está operando um gráfico muito agressivo. Quando a gente fala gráfico agressivo, a gente fala um gráfico de time frame pequeno, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, gráficos abaixo de 1 minuto, sem entender, sem compreender a volatilidade, o que vai acontecer? O preço pode subir. Vou fazer esse exemplo aqui, ó, bem didático. Você identificou que o preço está de alta, beleza? Primeira dica, hein, pessoal? Dica de curso. Beleza. Aí você está lá no teu gráfico de 1 minutes, aquele gráfico porreta. 1 minuto com média 9. Porrada. Beleza. Estou vendo um pivô. Vou fazer até o seguinte. Nós estamos no 10 minutos. Estou vendo aqui um pivôzinho. Pá. No 1 minuto. Voltou. Beleza. Pá. Comprei aqui. Pô, me estopou aqui. Agora vai. Voltou, me estopou. Vou fazer de vermelho. Pô, comprei o negócio, voltou, me estopou. E foi. Fez lá dentro desse primeiro movimento. Pô, ele foi, beleza. Ele foi. Ele caiu. Ele fez o pivôzinho. Você, pá, comprou aqui. Ele, pau em você. Mais um stop. Aí ele vai. E ele volta. E ele vai. E ele volta. E ele vai. E ele volta. Aí você só comprou porque teus indicadores, teu setup estava mandando você comprar e você só foi violinado. Aí você fala, puta merda, só veio pegar o meu stop e foi embora. Porque você está operando com um gráfico muito agressivo e está operando muito dentro da frequência, você está muito dentro da volatilidade. Os teus extremos entre a tua montagem de posição e o teu stop está dentro do canal de volatilidade. Tem outras variáveis, mas a grosso modo você está simplesmente apanhando dos dois lados. E se vender, vai ser estopado também. Tá? Então, é esse conceito que eu quero que vocês entendam. Estudem volatilidade. Não é um problema da análise técnica. Pô, comprei o pivô certinho, o preço não tinha que ir, mas ele já foi. Ele está no topinho do canal. Ele vai voltar a 200 pontos. E o teu stop vai estar ali entre 75, 100, 120 pontos. Vai ser estopado. Então, entender um pouco de volatilidade é muito importante. Dica para quem é operador de gráfico temporal, 1, 2 minutos, 3 minutos, beleza? Agora vamos ao que interessa. Vamos trabalhar com Renko, um gráfico atemporal. Só que para trabalhar com um gráfico atemporal, eu tenho que ter um recurso, tá, para eu ajustar o tamanho do meu box, ou seja, o filtro da volatilidade, tá? Então, se eu estou aqui no gráfico de 10 minutos, deixa eu explicar para vocês o porquê do 10 minutos. Tem um cara aqui na plataforma, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Onde ele vai parar esse cara aqui? Tem esse cara aqui, ó. Vale não, né? Vamos colocar no índice aqui. Tem uma ferramenta no Profit, não sei se é em todas as versões. Tem um cara que chama previsão do ajuste.
esse cara faz? Esse cara ele fica mudando o valor em tempo real. Só que o que é o cálculo dele? O cálculo dele é a média dos negócios dos últimos 10 minutos. Por isso que eu uso os 10 minutos. Então, se você parar para analisar aqui, esse cara aqui nessa formação de preço do 664 há 10 minutos atrás, ele veio fazendo esse cara aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó. E parou no 664. Esse cara, vamos imaginar que esse cara é o meio da frequência. Se a frequência está em 200 pontos, deve fazer isso aqui, ó. Porque a prévia do ajuste, o que é o ajuste, pessoal? O ajuste é o horário e o nível de preço que próximo ao final do pregão, 15 para 5 mais ou menos, a bolsa nivela todo mundo que vai ficar posicionado. Então, o fechamento do ajuste, o preço do ajuste, vai ser o fechamento de conta daquele dia. Se você está devendo, vai ser pelo ajuste que você vai pagar. Se você está a receber, você vai receber até aquele preço do ajuste. Depois vai para o dia seguinte. Então, o preço do ajuste é onde a galera vai ficar posicionada no prejuízo ou no gain. Vai nivelar todas as ordens. Tá? Aí o que acontece? A volatilidade sempre vai acontecer ao entorno da prévia do ajuste. Para ser mais simples ainda, a prévia do ajuste é a VWAP intraday dos 10 minutos. Que pipoca é isso? Vamos lá. VWAP uma média de volume ponderado intraday dos 10 minutos. Como eu estou trabalhando vela de 10 minutos, ela vai aparecer como se fosse o nível que ela fechou dentro dos 10 minutos. Então vamos cair para um gráfico de 2, vamos lá no 1 minuto, que muita gente adora. Só para a gente ver o comportamento dela nos últimos 10 minutos. Aqui, ó. Vamos colocar um pouco mais até. Tá vendo? A volatilidade aqui assim, ó. Preço trabalha acima, vamos ver se tem 200 pontos. Não tem. E vamos ver de máxima a mínima. 100 pontos no minuto. Vamos lá no 2 minutos. Manter uma correlação mais próxima com 10 minutos. Ó, 200 pontos. Ó. 200 e poucos pontos. Ó. 190 pontos. Vamos ver de topo a fundo. 200 pontos. É isso. Eu tenho a volatilidade e eu tenho, vamos dizer assim, a frequência, o ajuste fino dentro da frequência aonde o preço deve acompanhar, tá? Então, primeira dica é a gente trabalhar a volatilidade. Então a gente já entendeu que era 200, índice, a gente divide por 5 para achar o REM ideal. Dólar a gente multiplica por 2, porque o dólar é de meio em meio, tá? E o índice é de 5 em 5. Então, por exemplo, 200 dividido por 5 dá 40. Então, no gráfico da esquerda, lembra que eu falei o gráfico da esquerda como se fosse os nossos 60 minutos? Eu vou colocar um cara chamado 40R de Renko, 40 ticks de Renko. Olha que belezura, vamos voltar lá. 60 minutos. A gente até consegue visualizar o preço se movimentando em ondas num canal de alta. Agora vamos cair no Renko no 40R. Olha como
leitura fica muito mais simples do mesmo período. Tá? Então, esse cara aqui é o cara que fala para mim a direção. E agora a gente vai entrar dentro do renco grande, nós vamos entrar dentro da volatilidade para a gente achar o que? Sinais de operação. Então, aqui eu vou trabalhar com um cara um pouco mais agressivo. 7R. Eu gosto de trabalhar 5 para 1. Vamos trabalhar 8R. 40 dividido por 5, que é o TIC do índice. Vamos trabalhar 8R. Vamos manter uma correlação. Então, pessoal, olha como fica muito mais fácil. Só vou tirar o VWAP daqui, né? Porque não precisa. Olha como fica muito mais fácil, muito mais simples do que entrar lá no gráfico de 1 de 2 minutos, que vai ter sombra, candle para todo lado. Olha como é mais fácil eu trabalhar numa relação de 5 para 1 para identificar os canais, os pivôs. Aqui lateralizou. Ou seja, dica operacional. Claramente, o irmão mais velho aqui, o rencão, está em alta. Se o rencão está em alta, eu não tenho nem o que falar. Eu tenho que priorizar comprar. Tá? Aí eu tenho um mercado que lateralizou e eu tenho uma única maneira de olhar o gráfico de renco. É o M manco, o W torto, mais uma, que é o pivôzinho de alta. Então, por exemplo, se eu quero comprar, eu preciso achar alguma variação de W. Pode ser essa, pode ser o W, esse mesmo W simétrico, com uma falha de fundo, com um pivôzinho, ou pode ser o melhor de todos, o W torto, que nada mais é uma falha de fundo, 2 toques no fundo com uma falha, 2 toques, o movimento partiu. W com perninha e W torto. Tá? Então, fazendo isso, a gente começa a achar os padrões para a gente operar no gráfico, considerando 5 para 1. Então, price action falando, ó, olha o Wzinho aqui, ó, Wzinho com confirmação, deu 2 entradas, ou você pegou essa perna, tá? Um outro Wzinho, essa perna, um Wzinho, essa perna, aqui não deu W, rompeu, aí eu tenho a outra figura que é o M manco, é o inverso do W, mas eu não vou mostrar ele aqui no gráfico. Por quê? Porque a gente quer comprar, porque esse cara aqui está comprado. Então, tudo que for pivô de baixa, canal de baixa, LTB, eu vou apenas observar, amarelo. A metodologia até segura o cinza. Mesmo aqui, ó, que abriu vermelho, vendido, eu não vou vender, porque aquele cara está todo verde. Eu só vou vender quando aquele cara ficar vermelho, tá? Aí, ó, em amarelo. Aí, aqui, beleza. Eu vou mudar o tom aqui agora. De repente, ele para de cair e fez aquele Wzinho. Pô, Evandro, fez um Wzinho aqui, mas eu perdi. Beleza, não vai voltar para a perna de alta? Fez o pivô, aqui você engatou o movimento. Então a dica operacional é respeitar a direção do maior
e buscar M manco e W torto. Teste de toque duplo ou falha de fundo no W. Tá? Essa é a primeira dica. E quando está tudo alinhado, fica melhor ainda. Tá? Quando está tudo alinhado, com a metodologia acesa, quando você tem essa perna aqui, ó, vou travar o gráfico aqui, ó. Quando você tem essa condição do force tá em perna de alta, tá comprado no grande, no rencão comprado, e você tem aqui a figura do W, ó, aqui tem até um Wzinho, consolidou, olha a porrada, lindo. Aí beleza, voltou, pivô de alta se você não quis fazer nada e carregou tua posição, ó, foi para o amarelo, W, compra aqui de novo, comprou aqui, beleza? E ó, aqui você observou, aqui você pegou o alinhamento. Então a gente está trabalhando conceitos de análise gráfica, ó, toque no duplo, confirmação, falha de fundo, engatou, falha, né, confirmou, não rompimento, alinhou, comprado, foi, tá? É simples. O que vai deixar vocês muito ansiosos é a sua paciência, tá? Então esse aqui é o pregão de hoje. Então, primeira dica, volatilidade. Segunda dica, usar o alinhamento do rencão, tem que trabalhar com 2. Eu ainda gosto de trabalhar o renco do cheio, que ele vai dar menos sinal falso, menos volatilidade que o mini, e operar o mini 5 para 1, 40R, com 8R, deu 20R, 4R, mas evita trabalhar com tempo muito agressivo. Acho que de 8R para cima no índice é ótimo, tá? Então fica aqui, beleza, tá fácil, por enquanto tá fácil. A gente já tem 2 dicas, tá tranquilo de trabalhar. Aí pessoal, começa uma outra dica que não tem em todas as plataformas. Eu não sei se na versão RT tem, mas na versão Pro tem. Tem um indicador da Scalper que chama quantidade acumulada de agressão. Ou seja, ele vai medir se o saldo entre comprados e vendidos, o saldo realizado entre comprados e vendido, está com força comprador ou vendedor. E isso é muito bom, porque é dinheiro na mesa, isso é agressão. Então a gente vai trabalhar um conceito de, o que eu estou falando para vocês, price action, trabalhar suportes e resistência com figura gráfica, no alinhamento do tempo maior, sabendo ler a volatilidade e usando a direção da agressão. Olha que coisa louca. Aí, os melhores movimentos, pessoal, acontecem quando o cheio está comprado acima de 0, né? E o mini comprado. Aí não tem por que vender. Vocês vão perceber que vai ter dias. Deixa eu ver aqui um pouco aqui para trás. Aqui. Vocês vão perceber que aqui, ó, é dia 22 e 23. Deixa bem para trás. Deixa eu ver se aqui vai dar diferença. 28, 27. Aqui, ó, era isso que eu queria mostrar para vocês. 23. Dia 23 de maio. Vamos pegar o dia 23 aqui. Pegar essa perna aqui das 10h40, abertura de Dow Jones, dia 23 de maio, vamos abrir aqui, dia 23 de maio. O pregão de hoje foi muito fácil, né? Foi só comprar. Aí pessoal, olha que loucura, dia 23 de maio,
de uma consolidação, né? O preço caiu, subiu, fez até um W grande aqui. Nós estamos falando de uma consolidação, tá aqui, ó, mesmo movimento. Mas aí olha o que acontece, o saldo de agressão. Aí a gente tem que respeitar ainda mais a leitura do indicador. Por quê? Porque eu estou com um ativo comprado e o outro ativo vendido no quesito agressão. Não estou falando de análise técnica. Aí ele dá esses movimentos malucos que você acha que vai subir, ele volta, você acha que ele vai cair, ele vai, tá? Então, pessoal, muito cuidado quando você achar, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Você tem que ter critérios, tá? Então, o que eu estou colocando para vocês aqui é o seguinte: lembra da divergência? O pessoal usa muito no MACD. Não estou falando que você não deva operar, só estou falando que você tem que se prevenir. Eu tenho esse trecho vendido, tecnicamente falando. 2MV Force é uma metodologia baseada, pautada com análise técnica. E eu tenho esse cara comprado, porém perdendo força. Então não quer dizer, porque eu também vou ter esse cara aqui, nós estamos falando das 2 às 3, duas aqui. Eu vou ter esse cara aqui em modo de atenção, porém vendido. Então eu estou tendo o que? Uma divergência entre o que está sendo realizado e a técnica. Ele sempre vai se deslocar para um lado. Por mais que um ativo, o cheio está vendido e o mini está comprado, o preço vai andar para um lado, alguém vai ceder, tá? Aí o que pode acontecer? Pode acontecer do cheio estar realizando e o mini comprando, ou vice-versa, tá? Então nessa situação eu tenho o mini comprado, tecnicamente vendido, eu tenho o cheio vendido, tecnicamente lateral, porque eu estou no rencão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que operar com a mão menor e com o dobro de atenção, tá? Então fica mais uma dica: ler o saldo de agressão dos ativos. Quando eu tenho um ativo comprado e um ativo vendido, né, um comprado e um vendido, eu tenho que fazer operações mais curtas e dobrar a minha atenção, porque a qualquer momento ele pode fazer isso aqui. Ele vinha vendido, do nada ele dá um tiro e manda 800 pontos para cima, e você não vai conseguir pegar. Por que você não vai conseguir pegar? Porque ele não vai deixar o padrão, o padrãozinho do M, do W. Ele simplesmente vai sair arrebentando, tá? Então, qual que é o ponto de observação? Se esse cara que vinha caindo, de repente ele começa a subir, e esse cara para de cair e começa a subir, vamos imaginar que isso aqui fosse o mesmo movimento, cara, aperta teu stop, ou se você quer continuar vendendo, repensa, porque esse cara com força compradora e esse cara perdendo a força vendedora e a técnica querendo sair comprando, ou vice-versa, o gráfico mostra, a gente só tem que saber ler, tá? Então eu já dei 3 dicas nesse vídeo. Dei a dica da como achar a volatilidade, como entrar operando dentro da volatilidade, respeitando o rencão, e a gente está olhando divergência de agressão, tá? Esses conceitos eu vou colocar numa outra playlist, que é o trade ao vivo. Aí eu vou gravar os trades e posto depois do pregão,
Ó, pessoal, tá fazendo isso aqui, tá fazendo aquilo, olha a divergência aqui, aqui vai dar uma compra, aqui vai dar uma venda. E vou colocar em trechos fracionados. Gravo um trade, coloco lá pregão X, gravo 3, 4 operações daquele dia, para exemplificar na prática para vocês. São esses conceitos que vocês têm que observar. Achar a volatilidade, se posicionar melhor dentro da volatilidade, para o teu stop não ficar muito comprido, operar na direção do renco grande, do rencão, e prestar muita, mas muita atenção na divergência de agressão. Usando esses 4 conceitos, vocês conseguem ter uma taxa de acerto muito, muito alta no índice, porque a metodologia já entrega os pontos para você de compra e de venda. Ela te dá na base embaixo, no histograma ou na barrinha como está aqui, ela já vai te dar a hora que acende a força, e o candle vai te dar a coloração aonde a técnica habilita a montagem de posição. Beleza? Galera, eu não vou me estender muito nesse vídeo, porque como eu vou gravar os trades ao vivo e eu vou dar a dinâmica, vou ensinar o porquê daquela operação, a leitura daquele momento, acho que vai ficar mais dinâmico da gente acompanhar, tá? Então foca nisso, foca nisso. Volatilidade, operar na tendência, entrar em operações mais dentro da volatilidade para ter um stop menor, e estudar sobre agressão. Daqui para lá, o próximo passo que você dominar vai ser estudar fluxo. Aí nós vamos trabalhar, que é o que a gente ensina aqui na mentoria, price action, fluxo, microestrutura, cenário de mercado. Então, galera, meu canal tá aí, youtube.com/evandro73. O meu WhatsApp tá aí na tela para quem quiser. Meu grupo do Telegram também, telegram/evandro73. Tamo junto. Esse é o 4º vídeo de uma série de 6. As próximas dicas, no próximo vídeo nós vamos falar de dólar. É parecido, mas tem um comportamento um pouco diferente, tecnicamente falando. Depois a gente vai falar de ações. Então eu espero que essas dicas sejam de muita valia. E bora para os trades ao vivo. Vamos operar na prática, vou tentar gravar os trades, os pregões ao vivo. Lembrando, conta simulada, o papel aqui é educacional. Ninguém quer ficar mostrando boleta, ninguém quer ficar fazendo mimimi, né? Fazer glamour em cima de uma boleta. Eu respeito muito mais aqueles que estão perdendo e que têm muita dificuldade, precisam de uma ajuda para sair da lama, do que os bonitos que mostram boleta grande na conta demo para vender curso. Então, fica aqui comigo, dá o seu like, dá uma força, prestigia o canal, indica os amigos e bora pro próximo vídeo. Valeu, galera. 2MV Force, a metodologia completa que valoriza o seu sucesso. 2mvforce.com.br. Passa lá e adquira hoje mesmo a sua metodologia. Ela se paga e se paga fácil. E a gente ajuda você a ser vencedor. Fui!